Agora a gente segue o BMD com notícias do sul e extremo sul aqui do estado. As principais notícias: 9 homens foram presos hoje numa operação da Polícia Civil em Itabuna e Ibirapitanga. Jonatas Trindade está no complexo policial aqui de Itabuna acompanhando essa situação. Jonatas, entre os presos estão pessoas aí suspeitas, acusadas de homicídios, de roubos, não é isso? Boa tarde. Boa tarde para você, Luana. Boa tarde a todos que acompanham o BMD. Polícia nas ruas. A Operação Pacto pela Vida começou ontem. Então, 9 pessoas já foram presas até o momento, aqui em Itabuna e também em Itapitanga. Uma pequena correção, então, a cidade que fica aí a 100 quilômetros daqui de Itabuna. Em Itabuna, por falar nessa operação, 6 pessoas foram presas por roubo. Essas prisões aconteceram em 3 localidades, próximo ao Lixão, no bairro Nossa Senhora das Graças, e também na Avenida J.S. Pinheiro, região central, e no bairro Califórnia. Isso entre ontem e também hoje. Foi preso também o Rafael Dantas de Santana, de 23 anos, ele que é acusado de ter assassinado o comerciante Romualdo dos Santos Sobral, conhecido como Peu. Ele estava numa padaria no bairro São Roque, isso no início de setembro, no dia 4 de setembro. Rafael foi preso no condomínio Vila Nova, bairro Califórnia, hoje por volta de 8 horas da manhã. Essa prisão é temporária, ela, por se tratar de homicídio qualificado, tem uma duração aí prevista de 30 dias e pode ser convertida então em preventiva, que tem uma duração aí um tempo indeterminado. E essa prisão também, a gente tratando aí de um crime de homicídio qualificado, ele pode responder aí pela justiça, se for condenado, pode até pegar 30 anos de prisão. Em Itapitanga, 2 homens foram presos ontem, o John Emerson Chagas e Eliseu Calisto, ambos comandados de prisão preventiva por homicídio. Por ser então prisões preventivas, ou seja, eles ficam então presos por tempo indeterminado. Esses 3 presos, eles vieram aqui para o complexo policial e já foram encaminhados para o presídio aqui de Itabuna. Essa operação ela não termina por agora, ela segue até o final do ano. Então nós vamos ver agora uma entrevista com o Dr. Miguel Ciceirelli, ele que está interinamente encarregado pela coordenação aqui do complexo policial, da Polícia Civil, e nós vamos ver então o que ele disse a respeito dessa operação. A gente se reuniu com a Polícia Militar, iniciamos essa operação. Já conseguimos aqui em Itabuna prender o autor de um homicídio que teve repercussão, que matou uma pessoa dentro de uma padaria no bairro do São Roque. Em Itapitanga já conseguimos fazer 2 prisões de 2 homicidas lá no município, aqui da coordenadoria. A Polícia Militar de ontem para hoje conseguiu fazer 6 prisões de assaltantes que estavam roubando celulares. Existe toda uma investigação por trás para conseguir chegar até esses autores. Sim, claro, a gente já vem fazendo o ano todo as investigações. O período do fim de ano é um período delicado, porque existem muitas saídas de preso do presídio. A gente está monitorando essa situação também pela nossa legislação, mas já foram 900 presos esse ano pela Polícia Civil e Militar de Itabuna. A gente vai continuar prendendo esses criminosos, encaminhando para a Justiça, para que a população, todos nós que moramos em Itabuna, possamos ter um fim de ano mais tranquilo. E por a gente já estar então em dezembro, o ano já está acabando, né? Nas últimas semanas o número de ocorrências aumentam e também as operações já estão aí nas ruas. Eu conversei com o Dr. Miguel em relação a esse período, as orientações, né? A gente sempre vale lembrar e também estar já antenado com essas orientações, com essas dicas. Vamos ver então o que ele disse a respeito dessas informações. São as mesmas do ano todo, né? Tomar cuidado, circular com muito dinheiro, sacar dinheiro, né? Locais mal iluminados, né? Andar sozinho à noite em locais com pouca iluminação, ficar com o celular na mão em locais de pouca iluminação. Os cuidados normais, qualquer situação, tente manter a calma, não reaja e solicite a Polícia Militar, a Polícia Civil, que a gente está preparado para agir. Então, Luana, a polícia nas ruas é para dar então um pouco mais de segurança, uma sensação de segurança, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, né, não? Exatamente, cada um tem que se cuidar, não dá para estar saindo aí em qualquer horário, principalmente tarde da noite, não dá para ficar vacilando nas ruas, olhando o celular ou simplesmente com a bolsa aqui entreaberta, tem que ter muito cuidado. Agora, Jonatas, a gente quer saber de outro assunto agora. Ontem a gente divulgou aqui no BATV que homens, né, assaltaram
uma casa, levaram veículo, inclusive, lá no bairro Pontalzinho. Então, você tem essas informações para a gente? Sabe dizer se esses presos de hoje, eles também são os que assaltaram essa casa lá no Pontalzinho? Então, Luana, ainda em conversa com o Dr. Miguel Cicerelli, ele não confirmou quem nem quantos, mas ele disse que foram presos. Aí, pelo menos um desses presos tiveram ligação com o assalto no Pontalzinho. A gente lembra o caso, o crime foi ontem à tarde. 2 jovens, eles estavam pegando alguns objetos do carro quando bandidos aproveitaram da situação e anunciaram o assalto. Os jovens até correram para dentro da casa, mas foram seguidos, então, por 2 dos assaltantes. Os outros assaltantes, os outros bandidos, ficaram na porta. Dentro da casa, eles pegaram a chave do carro, ameaçaram os moradores, que ficaram aterrorizados. E não é para menos diante da situação. O carro da família foi levado. Ainda ontem, no fim da tarde, esse veículo foi recuperado, estava abandonado no bairro Jorge Amado. E já foi devolvido, então, para a família. E nós vamos ver agora um pouco, então, de como foi esse episódio, esse caso. Vamos acompanhar uma entrevista com um dos moradores dessa casa, uma das vítimas. Eu nunca imaginei que minha casa fosse invadida por bandido. E 2 homens na minha casa com a arma. E a gente estava assim, sem saber o que é que aconteceu. Ele deita, senão eu vou estourar o miolo de vocês. E a gente ficou no desespero. Meu filho, meu marido e todo mundo, minha filha, todo mundo que estava aqui entrou em pânico. Eu entrei em estado de choque. E eu queria pedir muito que as autoridades olhassem por todos nós aqui em Itabuna, porque está com muita frequência, né? Então ninguém está livre, todo mundo está sujeito a ter um assalto desses, trabalhadores, pessoas de bem que pagam seus impostos. Estou aqui pedindo, rezando, né, para proteger sempre meus filhos, a mim, minha família, e que isso nunca mais aconteça, porque foi uma sensação que eu não desejo a ninguém. Então, Luana, infelizmente, nessas cenas lamentáveis, esses casos terríveis acontecendo aqui na nossa cidade, bom que essas operações elas aconteçam e nós estamos acompanhando, mas fica realmente uma sensação ruim diante de tantos fatos complicados que estão acontecendo aqui em Itabuna, né, não? Verdade, Jonas. A sensação que todo mundo tem, eu tenho, e certamente você aí de casa também tem, é de uma insegurança muito grande. Todo mundo fica com medo, mas ainda bem que foram presas aí essas pessoas. Agora, Jonas, a gente também tem informação de uma outra prisão aí também, de pessoas envolvidas num arrastão que teve ontem, gente, à noite, em Ilhéus. Você confirma pra gente também? Fala um pouquinho pra gente dessa prisão, dessas pessoas. Então, Luana, as prisões dessa operação, elas estão ligadas a esse caso, sim, ao caso do arrastão. 3 homens foram presos, eles estão presos e eles foram presos ontem por volta de 11 horas da noite. Isso porque o arrastão foi por pouco tempo antes, né? Essas prisões a gente só frisa, a gente lembra, elas aconteceram então na Avenida J.S. Pinheiro, aqui em Itabuna, já na região central, mas o caso, o arrastão, aconteceu por volta de 10h30 da noite, um pouco antes, como eu disse anteriormente. Isso foi lá no Salobrinho, na Universidade Estadual de Santa Cruz, justo no horário que estava terminando as aulas, os estudantes estavam saindo de lá. Pelo menos 4 pessoas foram vítimas, tiveram celulares e pertences levados. A gente ainda não tem informações porque 3 homens foram presos, mas ainda uma outra mulher e um outro homem, na verdade uma mulher e um outro homem que também estão ligados a esse caso. A gente não tem informação então se eles estão presos, se eles foram presos. A gente vai ter então um pouco mais de explicações em relação a esse caso, que a gente também pediu informações ao Dr. Miguel Cicerelli a respeito do arrastão. Vamos conferir. São usuários de droga ali com faca, com simulacro de arma de fogo, que saíram próximo do Salobrinho ali, roubando celulares, né, das vítimas, fugindo aqui para Itabuna, e os policiais militares conseguiram prender eles aqui na Avenida J.S. Pinheiro. Eles já são autuados em flagrante, pode sofrer uma pena de até 15 anos de prisão, já estão presos à disposição da Justiça e todos os bens foram devolvidos às vítimas.
Então, confirmando, né, retratando aqui, eles foram presos sim, informação do Dr. Miguel Cicerelli. A gente traz, então, o nome dos envolvidos. A mulher era Flávia Ferreira de Souza, ela estaria dirigindo o carro usado nesse arrastão. Também estavam Murilo Silva Alves, o Jones dos Santos Oliveira e Davi dos Santos Silva. Mais um adolescente, que a gente não tem a idade dele, mas sim um adolescente também estaria envolvido nesse caso. Ele não teve a idade confirmada. A boa notícia é que os objetos roubados já foram devolvidos, então, para as vítimas. Aqui no complexo policial estão três homens que foram presos. Eles permanecem por aqui, mas serão levados para Ilhéus. A gente não sabe quando. Eles estão por aqui, mas vão ser levados para Ilhéus, já que o caso aconteceu em Salobrinho, então na região que pertence à cidade de Ilhéus. Luana. Obrigada, então, pelas informações, Jonatas.